Olá, pessoal. Eu sou a fisioterapeuta Samara Helena e eu tenho esse canal onde eu falo um pouquinho do universo da fisioterapia de modo geral, do meu dia a dia, dica de estudos. E o canal tá de volta. Não poderia começar diferente. No último vídeo, acho que eu falei para vocês um pouquinho do andamento da obra. Finalmente terminamos. Estou gravando o vídeo do tour aqui pelo segundo andar da minha casa, após tudo concluído. E eu quero fazer um vídeo bem bonitinho para vocês, por isso que ainda não saiu, mas já está em preparo, vai sair em breve, que o canal voltou com tudo. E o primeiro vídeo da volta não poderia ser diferente, né? No último vídeo eu falei para vocês que o mestrado tinha dado ruim por causa de questão de prazo, e hoje eu vim esclarecer tudo para vocês de como correu. Então, antes da gente começar, é importante a gente lembrar do processo do meu mestrado. Eu iniciei ele lá em 2021. Eu entrei com uma professora da neurofisiologia. Na época eu estava estudando autismo e cinemática do movimento manual do autismo, na tarefa do Reach to Grasp, que é o alcançar para agarrar, na população de autismo. O projeto inicial era a gente ver a cinemática desse movimento e comparar com crianças sem autismo. Na época, eu cheguei a acompanhar o atendimento no hospital universitário aqui da minha cidade. Nós escrevemos o projeto todo do mestrado, mas acabou que não deu para a gente construir o setup de avaliação. Então, não dava para eu coletar, ou seja, recrutar as pessoas para eu avaliar para o projeto de mestrado. Lembrando que, quando a gente entra no mestrado, a gente tem matérias teóricas, como se fosse uma graduação, mas são outras matérias que nos capacita, por exemplo, para ser professores. A gente tem que fazer um projeto de pesquisa, ou seja, como se fosse um TCC da graduação, a gente precisa desenvolver um projeto. Nós também temos que fazer o estágio em docência, que é o estágio como professor, pelo menos um período, e a gente tem que participar de alguns eventos científicos. O meu projeto de mestrado, que era esse da cinemática, não deu certo. O que nós pensamos? Vamos transformar em outra coisa. Nesse vamos transformar em outra coisa, a gente tentou outros projetos que não deram certo, inclusive um por meio de jogo de tablet. A gente estava em parceria com o pessoal da engenharia mecatrônica para eles ajudarem a gente nisso, mas por conta do prazo também não deu certo. O que nós fizemos então? Vamos tentar defender o mestrado com uma revisão sistemática. Nós pegamos todos os artigos que falavam sobre alterações motoras de crianças ou pessoas de todas as idades, na verdade, com autismo, porque era a população que a gente estava estudando, era de autismo, e a gente estava estudando movimento manual. Então, a gente queria ver sobre aspectos motores. Pensamos, por que não ver todas as alterações que pessoas que têm o transtorno do espectro autista podem ter? Nisso, nós pegamos todos os artigos disponíveis que falavam disso para a gente ir selecionando. Deram mais de 6.000 artigos, gente. E começamos a etapa, todas as etapas de revisão sistemática. Se alguém não souber como que faz, depois eu gravo um vídeo falando. Mas desses mais de 6.000, a gente leu o título de todos e excluímos o que a gente viu, os que a gente viu que pelo título não falava do que a gente queria ver. Depois, com os artigos que sobraram, a gente leu todos os resumos, excluímos os que não falavam do que a gente queria saber. Éramos eu, uma colega que tinha que ler as mesmas coisas que eu, mas de forma cega, ou seja, uma não sabia o que a outra estava interpretando, como entrava ou não entrava, para depois a gente comparar. Um outro colega que ajudava na etapa de redação da escrita, a minha orientadora, que é a minha professora que acompanhou todas as etapas, e uma outra professora que também ajudou a gente, por exemplo, na etapa do artigo científico. Aí tá bom. Ai, já fico nervosa só de lembrar. Estávamos nessa etapa da revisão. Correndo o tempo, aconteceram vários imprevistos no meio disso, mas estava meio que certo que íamos conseguir defender o meu mestrado com a revisão sistemática. Tinha os pré-requisitos do mestrado, que era, para defender o mestrado, você tinha que ter participado de 2 eventos científicos para você, tipo assim, levando o trabalho, e você precisava ter um artigo submetido, que é uma das regras que mudou assim, em cima da hora. Ou seja, para eu defender o meu mestrado, eu que não tinha nada, tinha que ter submetido um artigo científico. Mas, por causa daqueles 2 eventos que eu tinha que ter levado para o trabalho, eu meio que tinha já meio que um artigo mais ou menos escrito falando dessas alterações motoras no autismo.
Eu não lembro se eu falei isso no último vídeo. Se eu tiver falado, me perdoa. Mas, tô até nervosa. Ok. Um artigo já tinha apresentado. Um artigo já tinha apresentado. Em um evento já tinha participado. Na verdade, acho que eram 2. E a gente tinha meio que um artigo escrito. Mas, lembra que a secretária do mestrado tinha falado que tinha acabado o tempo? Que eu não tinha mais tempo? Depois disso, eu entrei em contato e vimos que a gente ainda tinha um tempinho, mas era muito pouco tempo e tinha que cumprir esses pré-requisitos. Eu estava com uma viagem agendada para Salvador em julho, com tudo pago. Então, não tinha como eu adiar. E não era sozinha, era com outras pessoas. Não tinha como adiar, não tinha como cancelar. Então, começamos eu e o meu grupo, que eu falei para vocês, que é minha colega, meu colega e 2 professoras, a correria para eu conseguir cumprir os pré-requisitos e submeter o artigo e mandar minha dissertação para a banca. Ok. Depois que a gente viu que eu tinha, assim, um prazozinho, começamos a correria. Os documentos. São muitos documentos para defender, gente. Nós conseguimos organizar tudo. Conseguimos escrever o artigo científico. Mas, no meio desse processo da escrita do artigo científico, deixamos para outra professora fazer a correção final. Quando foi chegando perto, ela teve um problema familiar em que não dava para ela corrigir. Então, a gente foi perdendo o prazo. Nós atrasamos, acho que um dia na submissão do artigo. E se a gente não tivesse submetido o artigo, eu não poderia defender o mestrado. E não defender o mestrado significaria que eu teria perdido o mestrado. Então, é como se tomasse pau. Atrasamos um dia, mas conseguimos que ela corrigisse, submetemos o artigo. Mas ainda tinha um monte de documento para assinar. Eu estava lá em Salvador. Meu computador estava estragado e eu tinha avisado para minha orientadora que não daria para fazer nada nesse tempo. Mas graças a Deus me veio na cabeça de levar o notebook da minha irmã. Eu deixei minha irmã sem notebook, ela estuda também, gente. Desculpa eu estar falando rápido, é porque me deixa nervosa. Levei o notebook da minha irmã, corremos atrás de todas essas coisas, dos documentos. Depois eu meio que perdi a comunicação com a minha orientadora lá. Então ela precisava assinar alguns documentos, até acho que, se eu não me engano, na quinta-feira. Não conseguimos na quinta-feira. Assinou na sexta-feira de manhã. Mandei atrasado para a secretária do mestrado, mas graças a Deus não era atrasado de verdade. Ainda tinha aquele dia para mandar. Então consegui marcar a defesa. Eu tinha escrito a dissertação, já tinha enviado para a banca quando marcamos a defesa. Mas por conta da correria, a minha orientadora ainda estava achando que a gente podia melhorar um pouquinho a introdução, mas não deu tempo, teve que ir do jeito que foi. Conseguimos marcar minha defesa. Na hora da etapa dos documentos, a gente viu que estava faltando uma pessoa na banca. Então, ela teve que pedir para o amigo dela se ele aceitava participar da banca, caso precisasse de mais alguma pessoa. Ele aceitou, graças a Deus. Mas aí, ele não tinha mandado todos os documentos que a gente precisava para colocar no documento do mestrado. Então, para vocês terem uma noção, eu fiquei mandando mensagem para professores até, 11 horas da noite. Teve gente que mandamos mensagem meia-noite, mandava até em WhatsApp, pedindo, por favor, o número do CPF, número da identidade. Foi uma correria louca. Conseguimos marcar a defesa. Marcamos a defesa. Não era só isso, né, gente? Que a gente tem que apresentar. Para montar a apresentação, também foi uma correria. Acabou que eu montei, não estava muito boa. Aí, eu e minha orientadora, nós não estávamos conseguindo nos entender tanto do que a expectativa, cumprir a expectativa uma da outra. Foi chegando o dia da defesa, eu não tinha apresentado para ninguém ainda, porque também nem tinha me dado na telha de apresentar, eu estava com medo. Conseguimos marcar alguns treinos. Então, graças a Deus, eu participo de um laboratório de estudos. Apresentei para o pessoal, eles me corrigiram. Depois apresentei para o meu colega, ele me corrigiu. Apresentei só para minha orientadora de novo, ela corrigiu de novo. Depois eu apresentei para minha co-orientadora junto com o meu colega de novo, eles me corrigiram. E a partir daí conseguimos montar a apresentação certinha e eu defendi. Eu não lembro o dia exato, se eu lembrar eu vou procurar aqui, eu vou colocar na descrição para vocês verem. Mas eu defendi em 2024, no meio do ano. Deu tudo certo, gente. Foi um momento único, assim, quando eu comecei a apresentar, para mim, um momento chave foi quando eu falei: meu nome é Samara Helena e eu estou aqui hoje para apresentar a minha defesa de mestrado para vocês. No final, a banca falou que não tinha correções a fazer no meu documento. Então, graças a Deus que a minha orientadora é muito exigente, conseguimos fazer tudo
do jeito certinho, a apresentação ficou boa. E aquele artigo que a gente tinha submetido para eu defender, nós conseguimos publicar. Eu vou colocar o nome do artigo aqui para vocês e o link lá no PubMed. Então, ainda conseguimos fazer uma publicação. E eu defendi o meu mestrado, passei. Então, agora eu vou me apresentar para vocês adequadamente. Meu nome é Samara Helena, eu sou fisioterapeuta, atuo na área de fisioterapia neurofuncional. Ainda não tenho título de especialista nessa área, mas sou mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico-funcional. Então é isso. Eu gravei esse vídeo para falar para vocês que deu tudo certo. Então, para vocês que às vezes estão passando perrengue na vida, gente, ora, entrega nas mãos de Deus e corre atrás, porque vai dar certo. E todo mundo que está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, nós sabemos que as coisas que valem a pena na vida, elas exigem nosso esforço. Então, inevitavelmente, durante a vida, a gente vai passar alguns perrengues, mas no final tudo dá certo. Eu agradeço todo mundo que me apoiou nesse período. Que venham as próximas etapas da minha vida acadêmica. E é isso, gente. Nos próximos vídeos vai ter a evolução da obra. O próximo vídeo que eu vou lançar já está gravado, que eu vou falar para vocês um pouquinho dos princípios da neuroplasticidade. E qual a relevância disso? De como vender o seu peixe. Como mostrar para as pessoas a importância do trabalho do fisioterapeuta neurofuncional. Qual a diferença de tratar com a gente ou tentar melhorar sozinho? E isso é muito importante para a valorização do nosso trabalho. Então, curta esse vídeo para me ajudar, gente. Mesmo se não é inscrito no canal, é bom se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Mas quem não quiser se inscrever, só curte para pelo menos me ajudar. É isso, beijinhos e até o próximo vídeo.